Olá, pessoal, dando continuidade à oficina de escrita criativa. É um prazer estar com vocês aqui novamente. A aula de hoje é sobre marketing pessoal, desvende os segredos para o sucesso. Gente, o marketing pessoal ele é muito importante na vida dos autores, é mais do que os autores podem imaginar. Por quê? E vocês vão entender porque eu vou explicar bem direitinho que ele não é só para a vida dos autores, mas é para a vida de qualquer profissional, mas para a vida dos autores é fundamental. Para que serve o marketing pessoal? Para fortalecer a imagem de um profissional. Possa fortalecer a imagem de um autor, de um escritor, de um editor, de um consultor, de um médico, de um engenheiro, de um advogado. Então, o marketing ele é relevante para todas as profissões. O marketing pessoal é importante para todas as profissões. A gente acha que marketing só deve existir em empresas, mas ele deve existir em pessoas também. A gente deve se importar com a imagem da gente, e fortalecer a imagem da gente, ainda mais quando a gente busca ser uma figura pública, porque o que o escritor ele quer ser? Ele quer ser uma figura pública, ele quer ter leitores. Então, ele tem que se preocupar em ter essa visibilidade, de ter essa marca agregada, de olhar para o nome dele e entender que o nome dele é uma marca. Hoje em dia, quando se fala de um escritor estabelecido como Steve King, por exemplo, Steve King é uma marca. Steve King é uma marca que pode estar atrelado a patrocínios, que pode estar atrelado a grandes contratos, grandes publicações. Então, as grandes editoras elas vão em busca do nome Steve King. Então, Steve King é uma marca. As vantagens de você trabalhar e ter o marketing pessoal a seu favor são inúmeras, que são aumento da visibilidade, a credibilidade, reputação, novas oportunidades, como eu falei, o Steve King é uma marca, então ele vai ter várias oportunidades, ele vai ter grandes oportunidades, porque as grandes editoras vão buscar o trabalho do Steve King. Diferenciação, desenvolvimento profissional. Essas são as principais vantagens de quem utiliza o marketing pessoal para agenciar o seu trabalho. 4 P's do marketing pessoal. No marketing existem os 4 P's. Uma empresa vai te contratar para fazer o marketing dela, você vai fazer os 4 P's. Uma coisa muito comum no marketing, quem já é profissional de marketing entende o que é, que fica isso, mas no marketing pessoal ele tem uma nova roupagem. A gente vai falar dela agora. 4 P's, na verdade, para quem não sabe, são produto, preço, praça, promoção. Quando você pensa em empresa, você já imagina o que seriam esses 4 P's, né? O produto em si, por exemplo, um refrigerante, a praça, o preço que ele tem no mercado, o preço que vai ser definido como preço de venda, a praça onde ele vai ser vendido e a promoção são as campanhas de promoção que serão feitas em torno desse produto. Mas na pessoa, no profissional, quais são os 4 P's? A gente vai ver agora. Produto, quando se fala em marketing pessoal, qual é o produto? Vocês devem estar se perguntando. Pô, Heriberto, eu não sou um produto. Então, qual seria o produto do marketing pessoal? Na verdade, você é o produto. O produto se refere ao seu serviço, à sua imagem e a todos os elementos que, num sentido metafórico, compõem esse produto. Entendeu? Então, é muito importante que o autor ele entenda que, quando ele se torna uma figura pública, ele se torna um produto de mercado. Ele se torna um produto onde as editoras vão buscar ele por ele ser esse produto. Que é o seu produto. Você é escritor, o seu produto é o seu trabalho, é o seu livro, é o seu serviço. Não necessariamente a pessoa, Heriberto Henrique. As pessoas vão procurar Heriberto Henrique pelo serviço que Heriberto Henrique presta. Por exemplo, eu sou, além de escritor, eu sou editor. Além de escritor, eu tenho minha própria editora. Então as pessoas me procuram pelo meu serviço, pela minha imagem e os elementos que esse serviço está agregado. As pessoas me procuram para ter consultoria, seja de marketing, seja de literatura. Então, as pessoas procuram por esse serviço. Esse é o meu produto.
o trabalho que eu executo. E a imagem que eu tenho que manter dentro desse mercado é uma imagem que eu busco deixar presente bastante nas minhas redes sociais. Falando em redes sociais, aqui tem duas imagens interessantes. São de dois cantores sertanejos, postados bastante tempo atrás, e de um jogador, ex-jogador do Flamengo chamado Gabigol. Eles fizeram duas postagens polêmicas. Munhoz e Mariano fez uma pose com uma arma de fogo, uma faca no Instagram. Isso gerou polêmica. Alguém pode dizer, ah, não era nada demais. Talvez sim, no ponto de vista deles, não. Porém, é aquela coisa, você é uma figura pública. Então, tudo que você vai postar vai gerar polêmica. O Gabigol fez a mesma coisa. Ele fez uma postagem, mas ele colocou o Zico lá sem a taça do Mundial. E muitas pessoas que são torcedores do Flamengo, na época não gostaram. Botou Flamengo, Gabigol ignora o Mundial de Zico e causa polêmica nas redes sociais. Então, não sei se a gente vai fazer uma postagem. Não estou dizendo que essas postagens estão erradas ou certas. E fica a critério de do ponto de vista de cada um tem a sua opinião. Responsável pelas redes sociais são eles, não sou eu. Então, pronto. Mas quando a gente vai fazer uma postagem, a gente tem que ter atenção ao nosso público-alvo, as pessoas que estão lá, nas nossas redes sociais. Quanto mais famoso você fica, maior vai ser o seu público-alvo, e maior vai ser a repercussão em cima das ações que você vai, das suas ações. Então, quanto maior, quanto mais livro você vender, quanto maior for, por exemplo, a autora lá do Harry Potter, ela tem as polêmicas dela envolvidas ao ponto de vista dela. É um direito dela, acabou. Ela está ciente das consequências das ações dela e ela vive bem, muito bem com isso. Ela é uma autora, é a autora mais lida no mundo. O livro dela é o livro mais lido no mundo. Então, ela sabe que isso vai gerar repercussão, mas ela segue com a opinião dela. Ou seja, como eu disse, não estou dizendo que está certo ou errado, só estou dizendo que todas as ações que a gente comete dentro das nossas redes sociais, elas têm consequências. A gente tem que saber lidar com essas consequências. O que te torna especial diferente dos demais? A gente fala em marketing, a gente é um produto, mas o que torna a gente um produto diferente dos demais? Habilidades. Quais são as nossas habilidades e talentos, nossos talentos, se eles são únicos ou não, experiências, que experiências relevantes a gente possui, conhecimento, quais são os conhecimentos e as áreas de expertise que a gente domina. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou me qualificando, eu sempre estou me profissionalizando. Eu estudo tanto a minha área de marketing como a área de literatura. Então, eu sempre estou buscando esse conhecimento. Então, é isso que vai ser avaliado em mim quando alguém procura uma assessoria de Heriberto Henrique. Ele quer alguém que domine aquela área, alguém que tenha conhecimento daquela área. Então, é isso que não necessariamente me torna diferente, mas me faz concorrer no mercado com outras pessoas do mesmo gênero, entendeu? Outros produtos do mesmo gênero, digamos assim, levando para consideração que é um produto, que meu serviço é um produto. Então, é isso, gente. Então, qual o diferencial de vocês? Habilidade, experiência, conhecimento e valores. Quais são os valores e princípios pessoais que vocês têm? Os seus valores fazem parte do seu diferencial. Seus princípios também. Os meus valores e os meus princípios fazem parte do meu diferencial. Algumas pessoas vão procurar justamente pelos meus valores e meus princípios. Ética, respeito, empatia. Então, isso se torna o seu diferencial. E é isso que você muitas vezes tem que buscar. A autenticidade do seu trabalho. É isso que vai te diferenciar. Se você escreve igual a todo mundo, talvez você quer ser uma cópia de um determinado autor, talvez você não seja um diferencial. Você seja mais um na prateleira. Tem um monte de autor aí que quer ser cópia de autor, que já foi consagrado. Muitas vezes até utiliza um pseudônimo lá atrás, de um autor desse aí, consagrado. Então, perde a autenticidade, se torna mais um. Aí tem outro também que copia o mesmo autor. Ou seja, daqui a pouco você vê uma prateleira de vários autores que são cópias de um autor que, por exemplo, já morreu, que já tem seu nome consagrado, mas
querem ser cópias desse autor. Não estou dizendo que é errado ou certo. São escolhas, isso interfere na busca das pessoas externas pelo seu trabalho, pelo seu produto. Preço. Quando a gente fala de preço em marketing pessoal, algumas respostas relacionadas ao preço devem ser: quanto custa o seu trabalho, Heriberto? Qual o valor, qual o seu valor como profissional para a empresa? O que de valor você consegue agregar para a empresa? Todos nós temos valores no mercado, todos nós. Um profissional que vai trabalhar, que trabalha de auxiliar administrativo, que o salário dele custa R$ 1.900, R$ 1.800, ele tem um valor agregado ali. Não é só, ele não custa só aquilo, só aquele salário, ele custa muito mais para a empresa. É o que ele entrega como profissional, é o valor que ele consegue agregar à empresa. Então, muitas pessoas, às vezes, elas têm um salário muito alto para uma mesma função, porque ela tem um valor, ela agrega um valor muito maior a essa determinada empresa. Então, esse valor vai de acordo com aquela questão que eu falei lá dos diferenciais. Quanto mais diferenciado você for, quanto mais qualificado, quanto mais você tiver expertise em uma determinada área, quanto mais valor você conseguir agregar à empresa, mais valioso você vai ser. Então, o seu preço ele está muito em torno disso. O conhecimento que você tem a passar. O preço ele não se refere a um valor monetário, mas sim um valor que você agrega ao mercado. É o que eu acabei de falar. É o quanto as pessoas estão dispostas a pagar em tempo, atenção e recursos para ter os seus serviços ou conhecimentos. Gente, isso é muito importante. A gente tem que sempre estar atualizado, a gente sempre tem que estar buscando atualizações. Não adianta a gente achar que a gente é concebido. Eu conheço pessoas que começaram a escrever e acham que não precisam estudar. Ah, mas eu já tenho minha formação, eu já tenho uma certa idade, já tenho meus 50, 60 anos de idade, já tenho minha formação, já estou estabelecido no meu trabalho. Comecei a escrever, gosto do que eu escrevo, todo mundo elogia. Eu envio para antologias e tá legal, eu sou aprovado, mas eu acho que eu não preciso escrever. Fui convidado recentemente para participar para entrar para uma academia de letras virtual, estou participando, sou membro da academia, então eu não preciso escrever, eu não preciso estudar, eu não preciso me capacitar, não preciso ler. Como, na verdade, é totalmente o contrário. Quanto mais responsabilidade, quantos mais valores você vai agregando, mais você tem que se capacitar. Então, é uma coisa até cômica, né? Mas alguém que já viu no filme ou quem já leu o HQ, grandes poderes existem grandes responsabilidades. Então é isso. Quanto mais poder você tem, quanto mais referência você se torna, maior tem que ser a sua capacitação, maior tem que ser a sua busca por capacitação. Eu conheço escritores que não gostam de ler, mas quando eles publicam seus livros, eles querem ser lidos. Então, não dá para você defender algo que você não gosta, entendeu, gente? Então, primeiramente, gostar de ler, defender o livro lá como seu material de trabalho, como relevante para você. Então, você tem que gostar de ler, você tem que estar apto àquilo ali. Vamos lá. Então, continuidade. Praça. O que é praça? O que é praça, Heriberto? O que é a praça do marketing pessoal? A praça é o seu ponto de venda, seu escritório, sua loja, seu ponto de atendimento, que pode ser uma sala de aula ou simplesmente um local ao ar livre onde você atende seus clientes. Qual é a praça do Heriberto? Esse local aqui que vocês estão vendo no vídeo. Isso aqui é minha praça. É aqui que eu presto assessoria, é aqui que eu faço edição de livros, é aqui que eu faço edição de vídeo, é aqui que eu faço meus criativos, é aqui que eu sou social media, é aqui que eu sou profissional de marketing, é aqui que eu sou professor de marketing, é aqui que eu sou professor de literatura. Então, esse ambiente aqui é onde eu produzo, é onde eu vendo o meu trabalho, é o meu ponto de venda. Esse ambiente aqui é o meu ponto de venda. Para qualquer profissional, onde é a praça do cabeleireiro? Salão de beleza, é onde ele atua. Onde é a praça do professor? É na escola, é na sala de aula. Onde é a praça do auxiliar administrativo? É no escritório. Ou em casa, né? Quem trabalha home office. Ou seja,
É ali onde você tem que ter um ambiente agradável e um ambiente representável. Você tem que buscar ter um local onde você se sinta à vontade, aconchegante para você. Lembra que eu falei lá que o escritor ele tem que ter um cantinho para ele? Tem que ter uma mesinha com um computador? Tem que se profissionalizar? Isso. Independente se vai ser viver da escrita ou não. Você pode ganhar dinheiro fazendo várias coisas relacionadas à escrita. Você pode escrever para um blog, você pode escrever para um site, você pode escrever para um amigo seu, você pode fazer trabalho de roteiro, você pode ser roteirista de rede social, você pode ser roteirista de canal do YouTube, você pode ser diversas coisas. Existem várias áreas na escrita que a gente pode dominar e que a gente pode buscar. Mas a gente tem que se dedicar para entender, primeiramente, qual o passo que a gente vai dar, mas fundamental você se profissionalizar no básico, que é ter seu ambiente de trabalho. Pequeno, singelo, simples, mas que atenda às suas necessidades. Como eu disse, escritor tem que ter computador, escritor tem que ter uma escrivaninha para escrever. Então, um cantinho ali da janela, bota ali um livrinho do lado para você ler, para se inspirar e vai embora. Ventilador do lado, ar-condicionado para quem tem, vida que segue, mete a mola, todo dia vai estudar um pouquinho, estuda, lê, se capacita. Tem aquele cantinho ali como um cantinho seu de reflexão, de relaxamento também. Às vezes eu quero estar só, eu venho pra cá, assisto outro filme. Às vezes tá uma muvuca, tô querendo pensar em alguma coisa, tô querendo ter alguma ideia, venho aqui, passo uns 10, 15 minutos assistindo uma série, escutando uma música, e aí as coisas vão fluindo. E aí as inspirações vão chegando. Que é um exemplos de praças, né? Como eu falei, a praça é o local, seu local de trabalho. Para outros profissionais que não é da escrita, a praça pode ser qualquer lugar. Trabalho home office, meia, uma aqui, meia, em cima da cama, tomando meu café, atendendo meus clientes, e o negócio vai fluindo. Pode ser no escritório, e o exemplo. Pode ser em casa, no home office, onde quiser, no sofá, na cama. Pode ser em casa também, no home office, aqui outro exemplo. Salão de beleza, barbearia, ou seja, todos os locais, até numa praia, por exemplo. Até numa praia, você vai lá, leva uma mesa, uma cadeira, senta lá, ou nem leva a cadeira, bota o notebook no colo, senta lá, se inspira, escreve seu negócio lá, seu poema, seu livro, seu romance, bora para casa. Alguns escritores têm até seus ambientes, casa de veraneio, essas coisas e tudo mais. Isso aí é para quem já está bem estabelecido, que pode se dar o luxo de fazer isso. Promoção, como você se promove? Como um profissional se promove? Gente, eu vou mostrar duas imagens aqui. Essa aqui e essa aqui. São duas promoções. Isso aqui são imagens que supostamente foram para redes sociais. Mas utilizei esses dois exemplos aqui que a gente costuma ver em redes sociais. Prova social, né? Vamos lá. Eu sou um escritor underground. Eu ando com a galera do hip hop, ando com a galera mais despojada, a galera do samba. Eu tenho um público-alvo que não é muito corporativo. Essa imagem vai chamar a atenção na minha rede social? Não, seria essa, né? Exatamente. Mas meu público é totalmente o oposto. Meu público é mais corporativo. Eu fui chamado recentemente para dar uma palestra numa editora, numa livraria, quer dizer, eu fui chamado recentemente para dar uma palestra numa escola. Qual a imagem? Uma empresa está interessada no meu trabalho, eu fui chamado para lá ser consultor lá. Qual imagem vai chamar a atenção para uma coisa mais corporativa? Essa aqui, né? Talvez a empresa entre lá, veja essa foto e ela não goste. Aí, se ela ver isso aqui, talvez chame a atenção. Estou dizendo que isso aqui está errado? Não. Estou dizendo que isso aqui está certo? Também não. Isso aqui pode ser até errado nas suas redes sociais, se seu público-alvo não for corporativo, como eu falei. Então, você está com as suas redes sociais alinhadas ao seu público-alvo é muito importante. Ah, Liberto, eu faço uma mescla de tudo. Você pode mesclar com dose, mas você tem que dosar. Às vezes tem pessoas que elas usam as redes sociais simplesmente duas redes sociais. Uma rede social eu vou postar isso e outra rede social eu vou postar isso. Tenho dois Instagrams. Um eu vou postar isso aqui, outro eu vou postar isso aqui.
Isso aqui vai agregar um valor maior, saibam disso. Você posta uma foto dessa, você está agregando um valor maior. Corporativo está mostrando que você se capacita, se estuda, participa de workshop, e você tem uma visão mais empresarial da parada, que você domina melhor aquilo ali de uma forma mais profissional. Não que isso aqui não traga, mas isso aqui traz vida, traz humanidade, traz também. Então também tem os seus valores, ambas as imagens têm os seus valores. Mas eu estou usando elas duas como exemplo para você ver que o público-alvo é relevante dentro de uma rede social. Então, cuidado com as suas postagens. Tenha noção que tudo que você vai postar, como eu falei lá atrás daquelas duas postagens, ela vai ter uma consequência. Isso aqui, eu posso perder uma palestra, um contrato interessante com isso aqui? Pode, mas é a sua vida pessoal. Então, você também não pode mentir. Se você gosta de ter uma vida mais despojada, tenha e poste. Nada lhe impede de fazer isso. Mas, na verdade, como eu disse, o autor ele não deve se prender a dogmas. O profissional também. Agora, um exemplo, para quem está assistindo e está querendo entendendo lá mais para o lado profissional do que do lado escritor. Eu digo para a empresa que eu não bebo. Essa imagem aí está mostrando que eu não bebo. Aí eu vou e posto essa imagem aqui. Eu digo lá na seleção, não bebo não. Bebo não, sou um cara caseiro, vou para a igreja no fim de semana, gosto de sair com a minha esposa e meus filhos. Não sou muito de farra, não. Aí eu vou e posto uma foto dessa. Teu chefe passa a te seguir no Instagram. O que é que vai acontecer? Vai dar BO. Ele vai se sentir enganado, porque você disse na seleção para ele que não fazia isso aqui. Então, se faz, faz. Eu gosto de sair com os amigos, mas bem tranquilo, de boa, não exagero. Seja sincero sempre, é muito importante, inclusive nas suas redes sociais. Divulgue seu trabalho e seu serviço, seja na elaboração de um bom currículo nas redes sociais, como o LinkedIn e Instagram. Escritor deve ter LinkedIn? Sim. Como qualquer profissional deve ter o LinkedIn. Mas o fundamental para o escritor ter um Instagram bem estruturado, porque é lá onde você pode divulgar o lançamento dos seus livros, publicação dos seus livros, o seu trabalho, trecho da sua obra. Então, é fundamental você utilizar o Instagram como ferramenta de trabalho, como sua vitrine. O Instagram é sua vitrine. Sem exagero, na verdade, sem exagero, mas com experiência e se você não sabe, domina aquilo ali, é natural. Busque assessoria, busque um social media, algum profissional de marketing que possa lhe assessorar para dar um upgrade no seu Instagram. Se capacitar para se promover. Gente, como eu falo da promoção, ela é muito importante. Eu falei da questão do valor. Para você se promover, você tem que ter um valor agregado alto. Na verdade, é isso. Quanto menor seu valor, menor vai ser sua promoção. Então, você tem que se capacitar. E se capacitar, como eu disse, é constantemente. Quanto mais você evolui, maior tem que ser sua capacitação. Você mais tem que estudar. Você vai dar uma palestra sobre um determinado assunto, leia um livro de determinado assunto. Você vai falar sobre um determinado assunto num seu livro, pesquise. O escritor ele tem que pesquisar. Eu não consigo abordar o tema saudade. Pesquise sobre saudade. Leia livros sobre saudade, busque crônicas, artigos sobre saudade. Nada impede de você utilizar o Google a seu favor. Sejam profissionais. O escritor ele tem que pesquisar. Não existe escritor que não pesquisa. Não existe esse falso intelectual. Não sejam falsos intelectuais. Sejam pesquisadores. Utilizem a ferramenta da pesquisa a seu favor. Promoção envolve estratégias que você pode utilizar para se comunicar com o seu público, divulgar sua marca pessoal. Inclui desde um conteúdo relevante, engajador, como fazer um network e construir relacionamentos estratégicos. Isso aí. Fale do seu trabalho, fale do seu poema, leia. Escrevi meu livro, vou falar um pouquinho do meu livro aqui nas redes sociais, vou fazer um criativo aqui, um trechinho do meu livro, colocar a capa do meu livro. Então é muito importante que vocês façam isso. Dicas extras. Seja autêntico, mostre sua personalidade, sua marca pessoal, construa relacionamentos genuínos, seja paciente e persistente. Os resultados levam tempo e comemore as conquistas e aprenda com os seus erros. Isso. Quando eu falo que tem que ser autêntico, gente,
Mostre sua personalidade, sua marca pessoal. Como eu disse, não copiem autores. Sejam o seu diferencial, sejam vocês mesmos. Não sejam cópia de outros escritores. Então, sejam autênticos. Busque relacionamentos genuínos com pessoas. Busquem pessoas com críticas construtivas. Não vão atrás dos bajuladores, que os bajuladores não vão levar vocês a lugar nenhum. Estejam ao lado de pessoas que possam crescer, que queiram crescer com você, que queiram empreender com você, que queiram embarcar numa jornada futura. Que olhem para o horizonte e vejam o horizonte como uma possibilidade a ser explorada. Que acordem de manhã e digam, podemos ser seres humanos melhores. Estejam ao lado de pessoas que estejam comprometidas com o desenvolvimento pessoal. Isso vai ser fundamental na vida de cada um de vocês. Não só na vida, na escrita, como na vida pessoal, que, como eu falei, é o mais importante. Para ser um grande escritor, você tem que evoluir pessoalmente. Seja paciente e persistente com os resultados, que os resultados levam tempo. É isso aí. Comecei a escrever, não tenho leitores, pode durar 10, 15, 20 anos, gente. Não quer dizer que você vai construir leitores e você vai ter uma gama de leitores imediatamente, não. Vai durar tempo. Tenham paciência. Sejam persistentes, não desistam. O caminho da literatura no Brasil, ele é complicado, mas ele existe como existe em qualquer outro país no mundo. Então, estejam cientes que isso aqui é um trabalho de formiguinho. Um degrau de cada vez, vai ter que gastar grana, vai ter que investir, vai ter que levar investimento, investir em marketing, entrar em contato com blogueira para divulgar seu livro. Vai, façam isso, busquem isso. E tenham paciência. Comemorem suas conquistas e aprendam com seus erros. É fundamental. Nós somos seres humanos falhos, estamos falhando, estamos errando todo dia, com nós mesmos, principalmente, que dirá com os outros à nossa volta. Então, estamos aqui para aprender. A vida é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de evoluir. Todo dia que acordamos, a gente tem a oportunidade de ser melhor. Então a gente tem que buscar a nossa evolução moral e social. Estamos aqui para aprender. Tenham isso em mente. Comemorem essas conquistas e aprendam com seus erros. Conclusão: produto, você, profissional e seu trabalho. Invista no seu desenvolvimento profissional. Faça cursos, participe de workshops, eventos e busque sempre aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Preço: posicione-se no mercado de forma estratégica, defina um valor para seus serviços, seja justo e você e com seus clientes. Demonstre claramente o valor que você agrega. Praça, crie uma presença online forte e consistente, utilize redes sociais, crie um blog ou um site profissional e participe de comunidades online relevantes para o seu nicho. Gente, Heriberto, pô, eu não sou, não tenho nem leitor direito, eu vou ter que fazer um site profissional, criar um blog. Utilize seu Instagram, profissionalize seu Instagram, torne ele sua vitrine. O blog ou o site seria para uma coisa mais corporativa, um profissional com maior engajamento, que tem até profissionais, talvez, para trabalhar para ele. Mas a dica está dada. Promoção: crie um conteúdo de alta qualidade, seja relevante para o seu público-alvo. Utilize diferentes formatos, como artigos, vídeos, podcasts, infográficos. Grava um reel listando um poema, grava um videozinho legal lá, posta lá no seu story, o livro, a capa do seu livro que você acabou de publicar. Gente, é importante a gente diferenciar, a gente trazer esse conteúdo para o público-alvo e a gente mostrar o nosso trabalho. Dá certo, dá trabalho, demora a conquistar, demora. Nada é fácil, tudo na vida é difícil. Se fosse fácil, seria miojo. Então, não se preocupe com a demora, que se o resultado não está vindo de imediato, uma hora ele chega. É só ter paciência, como eu falei. E lembre-se, o marketing pessoal não é só se vangloriar ou fingir que você é algo que você não é. Trata-se de apresentar seus melhores atributos de forma autêntica e estratégica, atraindo as oportunidades que você realmente deseja. Gente, não inventa de ser nas redes sociais o que você não é. Não banca o falso intelectual. Não banca a cópia. Não estejam que ser cópia de ninguém. Não deixem que ser esqueçam o embuste. Vocês estão no primeiro degrau, vocês estão no segundo, estão no terceiro. Vocês não estão lá no topo da escada. Ninguém nunca está no topo da escada, por incrível que pareça. Todo mundo tem um degrau a subir. Seja o escritor top já consagrado, ou o escritor. Não caiam na malha de, eu passei no concurso, eu entrei para uma academia, eu agora sou foda. Não, não é. Não queira ser foda sendo meia boca. Frase até do ninja, grande ninja.
Não queira ser foda sendo meia boca. É isso aí, pessoal. Não inventa. Não inventa. Ah, não, não dá uma de intelectual, porque daqui a pouco alguém vê suas redes sociais, vê que você é muito relevante e te chama para dar uma palestra, pede para você levar o seu livro. Você está lá diante de 40, 50, 60 pessoas, 80, 100 pessoas, e você não domina o tema, não sabe abordar, começa a gaguejar, se atrapalha todo e acabou. Você acaba destruindo uma imagem que você teoricamente construiu nas redes sociais que era falsa. Então não finja ser o que você não é, tá bom? É isso. Encerrando a aula de hoje de marketing pessoal. Na aula presencial eu falei de algumas coisas como Amazon, postura que o autor tem que ter na Amazon, postura que o autor. Falei na questão do blog. Uma dica aqui para quem é escritor, para quem está querendo viver de escrita e tudo mais. Gente, tem que investir no marketing pessoal no seguinte ponto. Publiquei meu livro. Meu livro está à venda na Amazon. Entrem em contato com blogueiros. Entrem em contato com influenciadores literários. Existem muitos. Entre em contato com ele, perguntem quanto ele cobram para divulgar seu trabalho, quanto ele cobram para divulgar o seu livro. Envie o livro para essas pessoas. Ah, o livro é digital. Bota o livro lá é, é, grátis na Amazon para essa pessoa baixar e ela vai automaticamente avaliar seu livro e você, mas você vai ter que remunerar essa pessoa. Ah, Liberto, sim, gente, tem muito livro na Amazon que tem lá 50, 60 avaliações e 70% delas foi feita por pessoas que foram remuneradas para fazer. Felizmente é isso e é uma estratégia de marketing. Não deixa de ser. Então, você só vai ser lido quando você for visto. Quem não é visto não é lembrado. Então é isso, você tem que investir. Essas pessoas não vão fazer de graça por você. Então elas trabalham para isso, né? Elas ganham dinheiro fazendo esse trabalho, então elas não vão fazer de graça. Então vocês têm que ter compreensão disso. O escritor iniciante, ele está realmente no trabalho de formiguinha, ele tem que subir degraus. Ele não dá, não adianta você querer estar no mesmo degrau que Steve King, não adianta você querer estar no mesmo degrau que Paulo Coelho. Eu vejo muito autor que nem publicou o livro e se acha que é Paulo Coelho. Não é assim, não funciona dessa forma. Se você não consegue vender 50 livros no lançamento, baixa sozinha, deixa o orgulho de lado, deixa o ego de lado. Entende que você vai ter que publicar com um editor independente, pagar por edição, pagar por diagramação, pagar por correção. Que editora nenhuma vai bater sua porta porque você é iniciante, que você escreve um bom poema e vai dizer, ah, eu quero publicar seus livros. Eu vejo muito autor até sentado dentro de uma certa arrogância dizendo, não, a editora tem que me pagar para publicar meu poema. E aí você pergunta para o autor, se eu publicar seu poema, eu vou vender quantos livros? Já fiz várias vezes essa pergunta para autores aqui. Se eu publicar seu livro hoje, eu não pagar nada, você não vai pagar nada para eu publicar seu livro. Quantos livros seus eu vou vender em 30 dias? O autor chega para mim e diz, sei lá, uns 30, 10. Cara, como é que eu vou pagar a edição do seu livro dessa forma? Primeiramente, a publicação de um livro é cara, não é barato. A gente vive num Brasil onde eu com CNPJ, eu não tenho descontos e vantagens para publicar um livro de um autor. É a mesma coisa, a mesma prateleira. A editora ela não tem nenhuma vantagem, saibam disso. O CNPJ ela não dá vantagem nenhuma para publicar um livro de um autor. Então, muitas vezes você tem que se desdobrar. E serviço de edição tem que ser pago, serviço de capa tem que ser pago. A impressão tem que ser paga. A impressão é cara. A celulose, que é a matéria-prima do Brasil, do papel, ela aumenta, ela tem reajustes. Toda vez que aumenta o imposto, que o dólar sobe, isso encarece o preço do livro. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que estar olhando assim, que a gente às vezes defende coisas que a gente está se ferrando lá no final da história. Então, é isso. Tenham atenção nisso aí. Tenham percepção que vocês precisam divulgar seu trabalho, que vocês precisam fazer o trabalho de formiguinha, sem vaidade, sem ego. E é isso. Tem que tirar dinheiro do bolso e investir. Caso contrário, você nunca vai ser visto. E quem não é visto não é lembrado. Tá bem? Um abraço a todos. Um ótimo dia de quinta-feira para vocês. Fiquem na paz. Muita luz. EHS Edições, transformando sonhos em realidade. Isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, compartilha. E em breve a gente tem a próxima aula e última, derradeira aula sobre mercado editorial. Essa aula vai ser massa. Tchau, tchau.